Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite a todos. Nós queremos orar, ir à presença de Deus, orando, falando com o Senhor sobre a- as nossas vidas e sobre as nossas necessidades que todos temos e precisamos apresentá-las ao Senhor. Vamos, pois, orar. Amado Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, obrigado por tua graça, misericórdia e bondade para conosco. Obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. E obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos tirarmos um tempo para ler tua palavra, ouvi-la e também podermos orar e falar com o Senhor. Tome tuas santas mãos as nossas vidas e vem nos assistir em cada uma de nossas necessidades. Ser, amado Deus, com os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana de Vitória, em Vitória de Santo Antão, que o Senhor use de graça e misericórdia para com eles, que o Senhor esteja ajudando-nos em nossas necessidades, em nossas fraquezas, ajudando-nos em nossas dificuldades e nos concedendo o favor do Senhor, a graça do Senhor sobre a nossa vida, para que o teu nome seja glorificado e para que nós sejamos e continuemos sendo testemunhas fiéis e verdadeiras de Jesus, nosso Senhor. Abençoa, amado Pai, a Igreja Presbiteriana de Vitória, sê com os teus servos, sê com os teus filhos e mesmo afastados, separados, diante da quarentena, mas que possamos estar com nossos corações irmanados e em comunhão com o Senhor e uns com os outros, para que o teu nome seja glorificado. Fala conosco, amado Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor. Venha abençoar aos nossos irmãos que estão em aflição, estão em sofrimento, estão enfermos. Toque em seus corpos, cura-os, dá-lhes a saúde que necessitam. Livra aqueles nossos conhecidos e todas as pessoas que são profissionais de saúde e estão trabalhando em hospitais, postos de saúde, em resgate no SAMU ou nos bombeiros, atendendo pessoas e ajuda-os, ó Deus, a que não sejam contaminados com esse vírus do Covid-19 e concede graça aos teus servos e ajuda seus familiares que são profissionais de saúde e estão nessa situação de enfrentamento desta doença, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os livre de serem contaminados, e se porventura algum parente nosso, algum conhecido nosso for contaminado, que o Senhor conceda graça e livre-os do mal, livre-os de complicações decorrentes desta enfermidade e que eles possam ser cuidados, tratados e desta maneira serem livrados da morte, em nome de Jesus nosso Senhor, conforme a tua soberana vontade. Amado Pai, abençoa-nos em nome de Jesus. Olha para os teus filhos, para os teus servos, que neste momento vão entrar em oração, vão buscar o Senhor, vão clamar a Ti e rogamos que o Senhor nos assista, que o Senhor nos conceda graça e favor, fortaleça e revigore a nossa fé, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós queremos ler com os queridos o texto da Palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós leremos os versículos 6 e 7. Paulo nos diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos,
O apóstolo Paulo é autor da carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa epístola, ele estava preso na cidade de Roma. Ele estava, portanto, em cárcere, estava preso. Mas apesar de a carta de Paulo aos Filipenses ser uma carta da prisão, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta alegre, escreve uma carta feliz, escreve uma carta na qual ele nos desafia a nos alegrarmos sempre no Senhor e a buscarmos a Deus de todo o nosso coração. O apóstolo Paulo escreveu essa carta lá pelos anos de 64, entre 62 e 64 depois de Cristo aproximadamente. O apóstolo Paulo escreve com o propósito de instruir os irmãos, o propósito de ajudá-los a se firmarem na fé, tendo em vista que a igreja de Filipos é uma igreja a qual ele fundou, mas uma igreja que ele passou pouco tempo ali para instruí-los adequadamente, porque ele fundou a igreja, passou um tempo ali, mas ele teve que ir embora por causa da prisão dele, uma prisão ilegal, porque ele era cidadão romano e fora preso injustamente e de forma sem nenhum julgamento, ainda sofreu, apanhou, e então as autoridades pediram que ele fosse embora da cidade o mais depressa possível. Então Paulo não teve tempo adequado, razoável, de instruir os irmãos da igreja de Filipos, tempo suficiente, o tempo que ele gostaria de ali permanecer, e ele escreve para ajudar aqueles irmãos que desde o início, desde o começo, aqueles irmãos foram ajudadores, cooperadores de Paulo no ministério apostólico, no ministério da palavra de Deus, enviando para Paulo donativos, recursos, ajuda, além de orar pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é, portanto, um homem que busca a Deus, ele é um homem que depende de Deus. Está preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ele está encarcerado, mas a palavra de Deus não está encarcerada. Ela continua livre e ela continua sendo um instrumento de Deus para salvar, para redimir aos pecadores que creem, que acreditam em Jesus, nosso Senhor. Aqui no texto, ele vem instruindo alguns irmãos para que tenham harmonia, vivam em paz uns com os outros. E aqui ele vai nos desafiar a termos confiança em Deus. Ele vai nos desafiar a desenvolvermos uma vida de oração diante da presença do Senhor. Todos nós gostamos de ouvir um sermão, uma mensagem, uma reflexão sobre oração. Todos nós gostamos de aprender, de ouvir falar sobre o poder que está à disposição daqueles que oram. Todos nós gostamos de ouvir testemunhos sobre as respostas de Deus às nossas orações. Todos nós gostamos de ouvir histórias sobre um milagre que ocorreu em decorrência de uma oração feita. E, infelizmente, mesmo com essa alegria que vem ao coração quando ouvimos uma mensagem ou um testemunho de alguém falando sobre oração, mesmo isto sendo verdadeiro, infelizmente nós não oramos o suficiente, nós não buscamos a Deus quanto deveríamos buscar, nós não desenvolvemos uma vida de oração de forma adequada. E o apóstolo então desafia a igreja de Filipos, dizendo para que a igreja não ande ansiosa em coisa alguma. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Meus irmãos, difícil essa advertência ou este mandamento do apóstolo Paulo
diante da pandemia, por exemplo? Como não ficarmos ansiosos diante desta realidade de quarentena, de isolamento social e de dificuldades que isso traz para a dinâmica da economia, mas para a dinâmica da nossa própria vida. Uma vez que muitas pessoas, inclusive conhecidos nossos irmãos da igreja, alguns já têm já têm sofrido o desemprego e outros já têm sofrido a redução do horário de trabalho e a redução do seu salário diante dessa realidade na qual nós nos encontramos. Então, diante dessa realidade em que o desemprego aumenta, diante da realidade em que o salário diminui, ficamos preocupados, ansiosos. Como é que vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou comprar a comida? E por aí vai, as ansiedades se instalando em nossos corações, as preocupações se amontoando em nossa mente e o nosso coração vai ficando cada vez mais ansioso e estressado. O apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Meus queridos, o apóstolo Paulo está dizendo que absolutamente nenhum conteúdo, nenhum assunto, nenhuma situação, ela deve ser tão grande, tão exageradamente grande, que seja capaz de tirar a nossa paz. Ele diz que nós não devemos ficar ansiosos com absolutamente nada. Ou seja, esteja caindo a metade da banda do céu, né? A metade da banda do céu. A metade do céu, digo. Esteja caindo o céu, desmoronando e caindo as estrelas. Ele diz que nós devemos permanecer sem ansiedade, mas permanecermos tranquilos, calmos, quietos diante do Senhor. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, ou não fiquem exacerbadamente preocupados. Não fiquem exageradamente preocupados. Nós não devemos ter uma preocupação que nos paralise, que tire de nós a capacidade de confiar em Deus e de esperar nele a ação para resolver, solucionar os nossos problemas. Não andeis ansiosos com coisa alguma. E como eu posso não ficar ansioso? Porque os problemas vão se amontoando, os problemas vão chegando, as dificuldades vão aparecendo, as enfermidades vão batendo na minha porta, o desemprego vai batendo do outro lado. Como não ficar ansioso diante destas circunstâncias adversas que vão se somando uma à outra e vai trazendo sofrimento, angústia ao nosso coração? Paulo então dá uma receita para nós. Ele diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. E isto é um mandamento. Eu devo cumprir este mandamento. Você deve cumprir este mandamento. Não ficarmos ansiosos com nada. E ele então vai dar a receita. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, ele diz que em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que uma maneira, um modo, uma estratégia que devemos usar para não ficarmos ansiosos com absolutamente nada é apresentar todas as coisas, todas as circunstâncias, todos os problemas, todas as preocupações, apresentar todas elas diante de Deus. Pastor, Jesus não já sabe, não já conhece a minha vida, os problemas que eu estou enfrentando, as minhas dificuldades, e por que é que Ele quer que eu fale para Ele o que Ele já sabe? Porque Ele manda que façamos isto.
Deus ordenou que nós oremos. Deus ordena que nós apresentemos a Ele, digamos a Ele, falemos a Ele os nossos problemas, as nossas dificuldades. Portanto, você e eu precisamos fazer Deus saber, fazer Deus conhecer os nossos problemas. Diga cada um deles para Deus. Seja qual for o problema que você está enfrentando, você deve dizer, falar para Deus, contar para Ele. E você precisa não apenas contar para Deus, mas você precisa falar para Deus absolutamente tudo quanto vai no seu coração. Cada preocupação, cada angústia, cada aflição, cada problema, cada adversidade que você está enfrentando no seu dia a dia. Diga para Deus. Ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os vossos pedidos, as vossas necessidades, as vossas preocupações diante de Deus. E aí é aquilo que o apóstolo Pedro já nos diz, já nos ensina na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos lançar sobre Deus, jogar sobre Deus, lançar com força, lançar de nós para Deus. Portanto, apresentar a Deus, dizer para Ele aquilo que vai em nosso coração e que está angustiando a nossa alma e que está estressando a nossa alma. Nós devemos dizer, contar, falar para o Senhor. É o que também a gente em psicologia fala de fazer cartaz, colocar para fora. Fazer cartaz é você dizer tudo quanto está afligindo o seu coração ou angustiando sua alma, você pôr para fora tudo. Um desabafo. Então a gente precisa fazer essa cartaz, a gente precisa fazer esse desabafo, dizer tudo para Deus. E quando a gente desabafa, a gente sente alívio. Puxa, depois que eu contei tudo para Ciclano, meu coração está leve. Depois que eu falei lá com o psicólogo, disse tudo para ele, eu estou aliviado. É isso que Deus quer que a gente faça com Ele. Que nós falemos tudo que está apertando o nosso coração, que nós falemos para Ele. Que nós venhamos dizer para Deus absolutamente tudo que está angustiando o nosso coração, trazendo ansiedade à nossa alma, devemos apresentar diante do Senhor. Portanto, ponha para fora. Não fique guardando o seu sofrimento, a sua angústia em seu coração. Diga para Deus, diga mesmo, Senhor, olha, o calo está apertando aqui, neste pé. Senhor, o calo está apertando aqui, em cima deste dedo mindinho. Senhor, o problema está afligindo a minha alma, angustiando o meu coração, trazendo desespero à minha alma e prejudicando a minha própria comunhão com o Senhor, porque este sofrimento ele está me fazendo perder não apenas a minha paz, mas está diminuindo a minha fé, está enfraquecendo a minha confiança, a minha esperança no Senhor. Então diga para Deus, conte para Ele, fale ao Senhor aquilo que está trazendo angústia à sua alma. Ele diz que nós devemos fazer isto, falar para Deus, orar a Ele, apresentando diante do Senhor as nossas petições, as nossas orações. Ele diz, pela oração e pela súplica com ações de graças. Meus irmãos, nós devemos fazer Deus conhecido, devemos apresentar a Deus as nossas dificuldades através das nossas petições, através dos nossos pedidos. Mas ele também fala pela oração. E aí, o termo oração aqui está mais generalizado. Então, qualquer forma de oração, ou qualquer tipo de oração. Como assim qualquer tipo de oração? Existem vários tipos de oração? Sim, existe. Existe a oração de confissão e súplica. Aquela oração de quebrantamento, onde nós nos apresentamos a Deus confessando os nossos pecados, suplicando a misericórdia do Senhor sobre nossa vida,
Então, é aquela oração de arrependimento, a oração de contrição, a oração de pedido de perdão ao Senhor. Também tem aquela outra oração, a oração de intercessão, quando nós oramos por outra pessoa e imitamos a Jesus quando nós fazemos orações intercessórias. Então, quando eu oro por outra pessoa, eu estou intercedendo por ela e, portanto, estou imitando a Cristo Jesus. Quando eu e você oramos por alguém, oramos pelo país, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo mundo que está neste sofrimento, a nossa semelhança, outros países também estão sofrendo, outras pessoas também estão sofrendo, outros irmãos em outros países também estão sofrendo. E quando nós oramos por eles, pelos missionários e por todos quantos estão sofrendo por causa desta situação, nós estamos imitando Jesus, porque Ele é o intercessor perfeito. Ele é o Filho de Deus, Ele é homem e Ele é o nosso Salvador, que morreu por nós, que ressuscitou e que está assentado à destra de Deus e intercede por nós até hoje, junto com o Espírito Santo. Então Jesus e o Espírito Santo são nossos intercessores. E quando nós fazemos a oração de intercessão, nós estamos imitando ao Senhor Jesus e estamos imitando também ao Espírito Santo, e desta maneira glorificamos a Deus. Também tem aquela outra oração de ação de graças, quando nós reconhecemos a bondade de Deus, as bênçãos, as graças, os privilégios que Deus nos concede, seus favores, as respostas às nossas orações. Então nós reconhecemos a bênção de Deus e agradecemos. Então a oração de ação de graças, a oração de gratidão. Também a oração de louvor, ou a oração de adoração, quando nós estamos adorando a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele não apenas faz, mas pelo que Ele é. Então, nós temos alguns tipos de orações e o apóstolo Paulo, ele diz aqui que nós devemos buscar a Deus e apresentar a Deus as nossas dificuldades, nossos problemas, nossas ansiedades pela súplica e pela oração com ações de graças. Então, ore ao Senhor, diga tudo quanto você necessita, mas lembre-se de agradecer a Deus as respostas às suas orações. Lembre-se de agradecer a Deus as bênçãos que Ele tem concedido à sua vida. E o apóstolo Paulo, ele continua aqui o versículo 7, ele diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele faz uso de uma palavra militar para explicar o efeito da paz de Deus, ou o benefício da paz de Deus. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Toda aquela pessoa que creu em Jesus, que está em Cristo, esta pessoa, ela está em paz com Deus, porque ela foi perdoada e justificada pela fé em Jesus Cristo. Ela não é mais inimiga de Deus, ela é amiga de Deus, ela é filha de Deus em Cristo, portanto, ela está em paz com Deus, ela está em comunhão com Deus e, portanto, usufrui da paz de Deus que excede todo entendimento. Uma vez que estou em paz com Deus, porque recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, então eu posso também ter paz e tenho paz com o meu próximo, com os homens. Então a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Alguns estudiosos entendem que a paz de Deus ultrapassa toda a inteligência, toda a capacidade de planejamento dos homens, de executar seus trabalhos, projetos, etc. A paz de Deus ultrapassa toda a compreensão, todo o entendimento, toda a inteligência, todo o planejamento, toda a capacidade dos homens. O fato é que a paz de Deus, ela excede a nossa compreensão e ela
quando nós somos, quando nós recebemos esta paz e estamos usufruindo dessa paz de Deus, de fato, ela nos concede grandes bênçãos. O apóstolo, então, ele vai dizer aqui o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra guardará, ele está usando um termo militar, guardar. A cidade de Filipos, ela era uma cidade que não tinha muralhas. Jerusalém era uma cidade que tinha muralhas, que tinha muros para protegê-la de inimigos. Os soldados de Jerusalém ficavam em cima dos muros para vigiar se porventura vinha alguns inimigos contra a cidade. Mas a cidade tinha muralhas para protegê-la. A cidade de Filipos, ela não tinha muralhas. E, portanto, ela estava vulnerável a ataques de inimigos. Mas a cidade de Filipos, mesmo não tendo muralhas, ela tinha uma guarnição romana que ficava em volta da cidade, protegendo a cidade. Então tinha soldados em pontos estratégicos da cidade, fazendo a proteção, fazendo a defesa da cidade de Filipos. Então, quando o apóstolo Paulo ele usa essa palavra, guardará o vosso coração e a vossa mente, os nossos irmãos da igreja de Filipos compreenderam que a paz de Deus é a sentinela, a paz de Deus é o soldado, o guarda, que protege o nosso coração e a nossa mente quando nós estamos em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo e permanecemos em Cristo, a paz de Deus, que ultrapassa qualquer entendimento, essa paz, ela guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração para não sofrer um infarto. Guarda o nosso coração da incredulidade, para não ficarmos, para não esmorecermos, para não desanimarmos em nossa fé e definharmos a nossa fé. A paz de Deus guarda o nosso coração da incredulidade, guarda o coração da dúvida e da incerteza. E, portanto, mantém o nosso coração crendo em Deus, confiando na ação de Deus, enquanto aguardamos, enquanto esperamos o agir do Senhor a nosso favor. Mas também diz que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Guarda a nossa mente da dúvida, guarda a nossa mente também das incertezas, de pensarmos duvidosamente da ação de Deus a favor das nossas orações. Então, a paz de Deus, como um sentinela, defende o nosso coração da incredulidade e a nossa mente da dúvida. E guarda, portanto, o nosso coração do infarto e a nossa mente de um AVC, para que nós não adoeçamos de forma tão comum em nossos dias, quando ficamos estressados demasiadamente, nossa pressão sobe, dá um pico de pressão e, infelizmente, o nosso coração muitas vezes não suporta, ou o nosso cérebro não suporta, e a gente ou sofre um infarto ou sofre um AVC e a gente adoece ou morre por causa do estresse, por causa da ansiedade exagerada, por causa dos transtornos de ansiedade generalizados. Precisamos, portanto, confiar na graça de Deus, confiar no Senhor e não sermos ansiosos diante dos problemas que vão se amontoando, que vão chegando, batendo na nossa porta, e a gente precisa então depender de Deus, depender da sua graça, depender da sua misericórdia e dizer para Deus tudo quanto está afligindo a nossa alma, para que o nosso coração fique aliviado, porque nós contamos o nosso sofrimento para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que não apenas pode, mas aquele que governa todas as coisas
é soberano, é administrador de todas as coisas e pode dar descanso ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude nos ajude a aliviar o nosso coração diante desta situação toda que estamos vivendo, e que o Senhor também nos ajude não apenas a aliviar o coração, mas nos ajude a crermos nele, a confiarmos nele e a dependermos dele e a apresentarmos a ele em oração as dificuldades que enfrentamos em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Pai, em nome de Cristo Jesus, obrigado mais uma vez pela graça do Senhor para conosco. Obrigado por tua bondade, por tua misericórdia sobre as nossas vidas. E aplica, Senhor, a tua palavra às nossas almas e corações. Tu sabes que eu e meus irmãos necessitamos da graça do Senhor, do favor do Senhor, da bondade do Senhor para conosco. Por isso, assiste-nos e aplica a tua palavra às nossas almas e corações, e que desta forma, desta maneira, o teu nome seja glorificado e os nossos corações sejam confortados, fortalecidos, robustecidos na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado por meio de nossas vidas. É o que nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Olha também para os nossos governantes de nossa cidade, de nosso estado e de nosso país. Olha também para os governantes das outras nações, para que todos possam trabalhar a fim de diminuir os transtornos que esta pandemia tem causado. Também te pedimos que o Senhor conceda inteligência aos cientistas para que possam descobrir o mais rápido possível uma vacina ou um remédio eficaz para debelar esta doença e trazer a paz de fato concreta ao mundo, a paz diante desta situação caótica de angústia e de sofrimento que muitas pessoas estão enfrentando. Amado Pai, em nome de Jesus, dá-nos tua graça, teu favor e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre nós e em nossos corações, para que possamos descansar no Senhor e esperarmos na tua graça, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui mais uma vez para transmitirmos a mensagem do culto de doutrina, do culto doutrinário que acontece toda quarta-feira. E que os irmãos possam estar em oração e buscando ao Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador. Deus nos abençoe.